O Marco tá me ouvindo? Bom dia. Dia. Parede da Adriele ali também. Não sei só se o Marco tá me ouvindo. É o lugar do Caio, ele já senta, daí já aparece o. Hello, good morning. Morning. Olha, Vitória. Como é que tá sua mãe, Marco? A recuperação é lenta, né, cara? Então, estamos aguardando aí mais detalhes, mas tem apresentado algumas melhoras, apesar de tudo. Beleza. Deixa eu informado aí, por favor. Se precisar de alguma coisa Beleza. também. Tranquilo. Então, beleza. Vamos lá. Então, hoje a gente vai passar por uma parte um pouco mais teórica, até um pouco mais que o normal, mas são partes que formam nossas bases e, querendo ou não, é importante pra caramba. Eu já passei por alguns deles, então eu decidi que eu acho que estava na hora de eu pegar e parar e falar só sobre isso, tá? Então hoje, o nosso foco geral da aula, a gente vai continuar na nossa Ask for Give Information to Anyone, mas né, para isso a gente tem que saber as bases da frase e tudo mais, e para isso que a gente estuda um pouco mais de contexto gramático, tá? Então, hoje a gente vai continuar e vai fazer uma aula só sobre pronomes, tá? São vários tipos, eu deixei eles da maneira mais fácil que eu consigo passar para vocês. Claro que, vamos já deixar claro que o intuito não é que vocês decorem nome por nome, porque vocês não vão estar fazendo prova de letras em inglês, não é esse o intuito. O intuito é que vocês peguem isso aqui e tenham uma noção de como as coisas funcionam, que vocês entendam que existem diferentes formas de fazer uma frase, de formar as frases que a gente está montando ainda, tá? Então, antes da gente começar, vamos fazer o nosso exercício de sempre. O que a gente viu na nossa última aula? Me relembrem. Lá do single, Mervyn, esse. Da família, né? Como Não. chamar pessoas, não é? Não Não é sei isso. como é que é o nome. A gente viu ali a questão ali das nomenclaturas para relacionamentos, né? Aí, A gente, companheiro. Dias da semana. a gente, eu acho que isso aqui apresentou, que é lá que eu peguei o Google lá. Pegou quem? Que a gente tinha que apresentar a pessoa, sabe? Ou passar as informações dela. Beleza. Deixa eu ver as partes que a gente viu, né? Mas... Marital status, é isso, acho que é disso que vocês estão falando. Ok, a gente viu meses também. Então a gente viu marital status, estado civil, né? E weekdays. Você sabia que esse símbolo aqui significa end, né? Sabia não. Esse bem dizer, ele tem um significado mais antigo, se eu não me engano, até como é que diz, do latim, mas no inglês ele é lido como end, tá? Então isso aqui, quando vocês querem, só que esse aqui ele tem uma forma de utilização. Então assim, vamos dizer, se eu quero falar assim a única regra dele, vamos dizer assim, é que ela tem que estar no mesmo contexto. Então eu não posso falar assim, por exemplo, eu posso dar um exemplo, né? Vamos lá colar para o quadro com um exemplo. Eu posso colocar assim, por exemplo, drinks and drink and food. Aqui eu poderia colocar drink and food. Ela tem que estar no mesmo contexto. Eu não poderia colocar, por exemplo, uma coisa que daí, deixa eu ver, pensar uma coisa que fica fora de contexto. People
and drink, por exemplo, que não faz sentido algum. Você não está dando a entender o porquê que people e drink, tá? Claro que vamos abrir só um parênteses grande, é que, por exemplo, isso aqui não estaria errado se eu fosse dar o nome de uma festa disso aqui, por exemplo, tá? People and drink, sei lá. Que aqui daí a gente abre um parâmetro a mais que ele não tem nada a ver com o significado em si, ele é quase como uma nova expressão, colocar entre aspas, tá? Que provavelmente o slogan da festa ou do evento vai ter lá por que é people and drink, entende? Mas normalmente, aqui, ó, para você poder utilizar, vou colocar aqui, ó, mesmo contexto, tá? Só isso que tenho em mente. Ele é bem utilizado. Fora. Ok. Continuando. Então, beleza. Então, visto isso, visto as coisinhas que a gente viu, vamos começar a falar de pronomes, tá? A gente já viu alguns, porém, falta um pouco a gente colocar pingos nos is, vamos dizer assim, tá? Eu sempre comento do sujeito. Então, os pronomes de sujeito são os que a gente já conhece. I, you, he, she, it, we, you e they, tá? Esses são os nossos pronomes de sujeito, tá? Para pessoas. Agora, quando eu quero falar, por exemplo, até eu tenho aqui mais simplificado para vocês também. Quando eu tenho, por exemplo, como objetos, nesse aspecto aqui é no aspecto do português, tá? Não no caso objetos. Isso aqui é quando uma coisa por exemplo, é seu, é dele, dela. Isso aqui daí a gente entra nos pronomes possessivos, mas no objeto de pronome é quando eu quero, por exemplo, se referir a algo, tá? Então, eu acho que fica mais fácil de entender, de referência, vamos dizer assim, tá? Aqui eu estou fazendo uma frase simples, com o sujeito escrito, anunciado, vamos dizer assim. E já no objeto, eu estou fazendo a questão do objeto nesse aspecto aqui é questão de referência. Acho que fica mais fácil o entendimento na parte de referência, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando de mim, me, you continua mesmo. Agora, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, talvez para facilitar, ó. Juan wants to meet her, por exemplo, que significa que ele quer conhecê-la. Então, eu estou fazendo referência a ela. Claro que aqui a gente já sabe quem é o sujeito, a gente já sabe de quem estamos falando, tá? Normalmente, essa parte de objeto, de pronomes object, é quando você já sabe de quem a gente já está falando. A pessoa já foi mencionada ou é alguém conhecido pelos dois participantes da conversa, tá? Então, por exemplo, é bem utilizado us. Eu acho que me é uma coisa que é um pouco utilizada, mas acho que ficou claro a questão de como utiliza, né? Não sei se eu tenho mais como adicionar alguma coisa para fazer entender a forma de utilizar. A gente vai, com certeza, a gente vai ver mais formas de ver, mais frases daqui para frente, que vocês vão ter essa referência, vão ter essa lembrança de quando utilizar. Claro que a importância aqui para nós também fica mais importante. A importância fica mais importante. O que fica mais importante para nós aqui é saber qual utilizar corretamente, qual pronome vai utilizar corretamente. Se eu estou falando de mim, é me. Se eu falando de uma pessoa, se é de você, you, e por aí vai. Him, her, tá? Ok. Dúvidas sobre o personal pronouns? Bem tranquilo, né? Silêncio, Sim. eu vou concordar com aqui. Sim, tranquilo. Beleza. Agora, a gente entra na parte do possessivo, pronomes possessivos. São pronomes importantes, bastante importantes, tá?
Porque a gente usa bastante, a gente vai falar de alguma coisa minha, eu vou falar alguma coisa que é sua, tá? Então, aqui eu só coloquei, quando eu coloquei aqui, por exemplo, teu, tu, é porque no português a gente tem, né? Eu sempre esqueço, acho que não é gerúndio o nome desse cara, mas tem aquela pessoa do vós e tu no português, que eu só coloquei porque aqui no inglês a gente não tem essa separação. Então ele vai funcionar da mesma maneira, tá? Então, assim, uma coisa importante sobre os pronomes possessivos que eu coloquei aqui, ó, tá? Diferente do português, os pronomes adjetivos não são divididos em singular e plural, tá? Porque no português a gente tem essa diferenciação grande de singular e plural, tá? Que basicamente ele fica a mesma coisa, vai depender aqui, ó, dele, dela, deles e delas. A gente não tem essa diferenciação. O que vai mudar vai ser o que vai fazer mudar nesse caso aqui para nós no pronome possessivo vai ser acompanhado quando eles são acompanhados por substantivos, tá? Então um exemplo aqui, ó, My house is located on Avenue de Paris. E a casa está. Isso aqui até eu traduzi errado, né? Não traduz. E não é de, é do. Essa avenida é bem importante lá em Paris. O cara tem que ter bastante dinheiro para ter casa lá. Então vamos passar por esses aqui que eu acho que vocês não conhecem. A maioria de vocês não conhece, né? Acredito eu. Acho que esse aqui. Vamos passar por eles também. Antes da gente continuar, vamos só fazer os nossos exercícios de pronúncia, antes que a gente perca isso depois, fique mais difícil. Então, eu vou passar por eles lá e vou pedindo para vocês lerem, tá? Então, eu tenho me, you, him, her, it, us, you, them. Olha, lembrem sempre do them, do M, de fechar them para falar, tá? Vamos começar lá pelo Marco, por favor. Para objeto ou para os possessivos, para o pronome pessoal? Só os objetos aqui. Isso aqui vocês já conhecem. Só queria ver a pronúncia como que tá de vocês. Me, you, him, her, it, Him, tá? us. Him, lembre para não soar, porque do jeito que você falou, soou com N. Him, Isso. her, it, Her, us, her, it, us, you, them. them. Muito bem. Vamos lá para Eliane. Me, in, him, You, her. you, him. Ah, desculpa. É me, you, him, her, Her, it. her. É her. Ah, peraí, Her. deixa eu arrumar então. Her, it, us, you. E esse último eu não entendi como que eu falo. Them. É them. Them com M. Do jeito que você está falando, parecendo M. Them. Them. Isso? Não, them, porque vocês têm que tomar cuidado na pronúncia por causa disso, porque existe a palavra then, isso é pior. Then significa então. É Tem que then. dar bastante ênfase no them, por isso que eu falo para fechar a boca. Them. Then. Juntar os lábios, fechar Isso? a boca. Fala de novo? Then. Ainda tá then. Parece que tá colocando a língua no céu da boca. Them. Eu não estou conseguindo pegar o jeito de falar. Por isso que eu falo para fechar. Deixa eu fechar aqui e voltar para onde eu tô aqui, ó. Them. Them. É then. Isso. Soa melhor. Ah, tá.
Tá? Claro, né, que no contexto da conversa vai dar para entender que você está falando them de deles, né? Uhum. Mas tomem cuidado que essa parte com essa parte da pronúncia. Them, ó, vou falar os dois para vocês entenderem a diferença. Eu coloco a língua no céu da boca para ajudar. Then e them. Then, Them. them. Tá? Deixa eu repetir para ver. É them. Ainda tá soando um pouquinho, porque é difícil, porque eu só estou escutando. Então talvez você esteja fazendo, mas na escuta, se eu falar só pela minha escuta, eu ainda estou escutando then. Mas tudo bem. Them. Vamos lá para começar pela Adriele lá agora. Deixa eu só voltar aqui. Me, you, him, her, it, us, you, them. Uhum, muito bem. O Caio. Me, you, him, her, it. Her. Vocês estão fazendo her, todo mundo. Her. Her, it, us, you, them. Them. Isso aí. Agora a Vitória. Me, you, him, her, it, us, you, them. Deixa eu escutar o Gabriel. You, him, her, it, us, you, them. Só o her. Abre um pouquinho só para falar, tá, Gabriel? Her. Ficou her. Do jeito que você falou. Ok. Então, beleza, tá? Agora vamos continuar no possessivo. Eu já expliquei, agora vamos passar para a pronúncia agora de novo. Então eu vou ler para vocês, ó. Fica mine agora, em vez de me, vai ficar mine. Your, his, her, de novo. It's, our. Essa eu sei que vocês vão se bater. Our, como se fosse hora. A pronúncia é quase a mesma. Our, your, de novo. E their, tá? Vamos começar lá. Pode ser a mesma ordem. Marco, por favor. My, your, his, her, its, our, your, their, Their. their. Isso. Deixa o i soar um pouquinho. Fica there, fica estranho. Their. Isso. Pra Eliane agora. My, your, his, her, Her, não her. her, Vou até explicar. Eu até também dar um pouco de ênfase nisso aqui para vocês, tá? Vocês tiveram um pouco de dificuldade até na última. Do jeito que vocês estavam lendo, fica hair, que é cabelo. Her, ela, tá? Cadê o negócio aqui? Pode continuar. Então, her, it, or. our, Como que eu. Hã? our. Our. Não, our não tem H nem R. Our, aqui, ó. Our. Isso. Yours. Your, sem S. É your. E o último. There. Isso que eu estava comentando com o Michael. Deixa só um pouquinho do I. There. Isso. Vamos agora para a Adriele lá. My, your, his, her, its, our, your, their. Isso, muito bem. Vamos pro Caio. My, your, his, her,
its, ou Our, our, your, their. Vitória. My, your, his, her, its, our, your, their. Isso aí. My, your, his, her, its, our, your, their. Isso aí. Beleza. Então tá. Porém, existe... Eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais, mas existem duas formas de utilização do verbo possessivo, tá? Essa primeira forma que vocês viram aqui, tá? Normalmente vai ser utilizado os possessive adjectives quando você está falando de algo que tipo assim, que é uma característica, que é um adjetivo, tá? Daí você, por exemplo, assim, ó, vou dar uns exemplos. Caio, your hair is blonde, tá? O seu cabelo é loiro. Eu não sei se isso faz sentido até no português, mas vamos pegar um outro exemplo. Para mim, né, o que eu estou conseguindo ver aqui, tá um pouco de luz demais aí, mas melhor. Caio, your shirt is white. Ficaria mais ou menos assim, ó. Your shirt is white. Ok? Daí, mais algum exemplo? Cadê aqui? Vamos pensar, talvez, no our, que entra nosso. Uma coisa que, às vezes, vocês vão poder escutar, vocês vão escutar. Our time is short. Por isso que eu quis trazer de característica, não é só adjetivo, tá? É uma característica também. Questão do tempo. Nosso tempo é curto. Nossa, a gente é muito caipira de Curitiba, meu Deus. Curto. Vou colocar a tradução aqui. Nosso tempo é curto. E sua camisa. Eu coloquei eu falei shirt, mas no caso do Caio é t-shirt. Sua camiseta. Camisa. Shirt no inglês é camisa, é de botão. Sua camiseta é branca. Tá? Então, daí, quando a gente fala agora... Cadê? Aqui, ó. Agora, quando a gente está falando de possessão de ter alguma coisa, tá? Não relativo aos adjetivos, daí agora a gente tem... Só que o macete, normalmente, desses, além de você saber quando usar um, quando usar outro, no caso do adjetivo, que você vai usar ele para você da outra maneira que a gente mostrou, que eu mostrei agora, quando você vai falar que alguma coisa é sua, normalmente o sujeito vem no final da frase, tá? Ele não é no começo. Normalmente, quando a gente está falando do adjetivo de alguma coisa, veja aqui no quadro, ó, vem no começo, ó, our time, your t-shirt is white. No caso, quando você tem algo, você possui algo, daí o papo é outro. Daí a gente já vai para o fim aqui. Por exemplo, these bikes are mine. Tá? Outro exemplo. This class is yours. Tá? Essa aula é de vocês. Deu para entender a diferença de um para o outro? Tranquilo? Muito importante Não, fiquei na dúvida ainda. É muito importante saber. É você saber, é você diferenciar, Eliane. Your, que é o que você vai utilizar no começo, que é a primeira forma que a gente viu, por exemplo, que não vai ter S, tá? Normalmente os outros vão ter S. E vai mudar algumas
algumas partes. Você vai utilizar em características e adjetivos. Tá? Por isso que eles são possessive adjectives. Tá? Tá. Quando você possui algo que é indiferente da característica, tipo assim, a gente não está falando, por exemplo, o Caio ele poderia falar assim, this t-shirt is mine, por exemplo. Eu posso falar, this t-shirt is mine. Eu estou falando que é minha. A gente, na nossa conversa, a gente cagou para a cor. A gente só tá falando que o negócio é de alguém ou de outro. A gente não está falando do adjetivo dela. Entendeu? Sim. Essa é a diferença de usar um e usar outro, tá? Tá. Bem dizer, se a gente compara um e outro, o que vai mudar entre eles é apenas o mine e o mine. E, é claro, a adição do S. Então, quando você está falando de algo que é seu, a única coisa que vai diferenciar de um para o outro vai ser o mine e o mine. E o restante dos outros, você vai só acrescentar o S. Diferente do que você já tem aqui do primeiro, que você está falando das características e adjetivos. Tá bom? Vamos começar agora lá ao contrário, lá. Vamos começar pela Adriele. Agora eu quero que vocês deixem bem claro o S, tá? Quando vocês forem falar as outras palavras. Pode começar, Adriele. Mine, yours, his, hers, its, Não, isso. ours, yours, theirs. Isso, muito bem. O Caio. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Isso aí, muito bem. Vitória. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Vamos lá pro Marco. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Eliane, eu acho que o Gabriel já me mandou. Eliane. Mine, yours, his, ours, its, ours, yours e theirs. Isso aí. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Beleza. Ok. Então, continuando, outro bastante importante, não que os outros não sejam, mas outro bastante importante, porque os outros, alguns vocês já viram e eu só vou nomeá-los para vocês. Outros são os pronomes reflexivos, tá? Então, basicamente, assim, a utilização dele é para dizer que você está dando razão. Como que eu posso explicar isso de uma forma fácil? Bem dizer, eu estou falando assim, ó, que é algo que eu vou fazer, por exemplo, para mim mesmo. Por exemplo, vamos dizer assim, se eu for fazer um bem a mim mesmo, eu vou usar o myself. Se eu vou falar, por exemplo, assim, você tem que pensar mais em si mesmo. You have to think more about yourself. Então, você tem que pensar mais em si mesmo, tá? Por exemplo, outro exemplo. Aqui. I promised myself to study hard. Então, eu prometi a mim mesmo que eu estudaria mais, que eu vou estudar mais. Maria sent herself a copy. Então, ela enviou a ela mesmo alguma coisa, tá? Nesse caso aqui, é bem simples, da mesma maneira que a gente já viu aqui do possessivo dos adjetivos, ó. Porém, a única coisa que a gente vai fazer é colocar o self no final. Para os que são singulares, tá? E para os plurais, a gente vai colocar selves. Então vai ficar myself, yourself,
himself, herself, itself. Daí aqui para os plurais, ourselves, yourselves, só, eu até falei errado primeiro, ourselves, a gente não vai falar selves, tá? Selves, como se não tivesse o E aqui, a gente ficaria ourselves, yourselves, theirselves, ok? Mas veja que dá a diferença do myself na hora de falar, que é com término de F, bem dizendo no inglês, normalmente isso é lido como PH, esse F, mas no português, como o F faz sentido para nós, ele é lido como F mesmo, myself, tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Esse é tranquilo, né? Também. Vamos lá começar agora pela Vitória, por favor. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, Isso. yourselves, theirselves. Isso, só tome cuidado para não ficar myselfs, selves, tá? Tipo, dê um pouco de ênfase no V. Selves, tá? Pro Caio. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves. Ourselves. Hã? Isso travou, eu acho que vocês. Fala de novo. Ourselves, Isso. yourselves, theirselves. Adriele. Myself, yourself, himself, herself, Him, himself, tá? Isso. himself, herself, itself, ourselves, selves, selves. Isso, selves, não isso, como se fosse. Então, mas não fala o E no final. Selves. Ourselves, yourselves, theirselves. Vamos lá. Nossa, eu acho que eu só não escutei o áudio do. Peraí. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Isso aí. Vamos lá pra Eliane. Myself, yourself, himself, herself, itself, Não hair. herself, Ainda tá hair. its, Herself. herself, Isso. itself, yourselves, não, é herselves, yourselves e theirselves. Não, peraí. O que eu Itself. fiz errado? Eu também não entendi. Ficou estranho. Itself, Self. Ourselves. tá, então vou de volta. Itself, self, ourselves, yourselves, ours. Só um pouquinho que eu errei. Ourselves, yourselves e theirselves. Isso aí, muito bem. Pro Marco. Myself, yourself, himself, Himself. Pode continuar, Marco. herself, itself, ourselves, yourselves, theirselves. Their selves, não their, tá? Their selves. Theirselves. Ainda tá saindo their. Como se fosse um acento. Their selves. Theirselves. Isso aí. Myself, yourself, himself,
herself, itself, ourselves, yourselves, theirselves. Só o her, tá, Gabriel? Herself. Então, isso aqui, ó, é uma tabelinha, caso vocês quiserem pegar e imprimir isso aqui depois. Eu normalmente tinha isso aqui, na época que eu estava estudando isso aqui, eu tinha isso aqui no meu caderno. Tá? É sempre bom para dar uma conferida. Então, essa tabelinha aqui ajuda por causa disso. Né? Ela tem aqui separadinho, ó, personal pronouns, objective pronouns, possessive, adjectives, pronouns e os reflexivos que a gente viu agora. Tá bom? Fica a critério de vocês se vocês quiserem depois imprimir ou copiar isso aqui no caderno de vocês, tá? Beleza, continuando. Então, os pronomes demonstrativos são aqueles que a gente usa todo dia, que a gente nem se dá conta que eles têm essa distinção, mas esses são os pronomes mais simples, ou talvez a gente já conheça a maioria deles. Quer dizer, a maioria como se tivesse um monte. Mas provavelmente já conheçam todos ou alguns deles. Que são these, ó, olha bem a diferença singular e plural, tá? Os ambos têm essa mesma diferença. That e those, tá? Então, aqui tem dois exemplos, ó, dos pronomes demonstrativos. Give me this book. Lembre-se sempre que eu já até expliquei isso antes da diferença do this e do that. Vou só passar de novo por isso, caso, sei lá, às vezes eu falei na outra aula, não sei também, às vezes eu estou me confundindo já. Então, this, eu estou especificando algo que está comigo, tá? Ou, sei lá, que está perto de nós, vamos dizer assim, que a gente está tendo uma conversa. Eu falo assim, ó, give me this, quando vamos dizer que a gente está na mesma mesa, tá? A gente está vendo que tem água, por exemplo. Give me this water, por exemplo. Se ela está um pouquinho longe, vamos dizer que ela está mais que eu não alcanço, eu já teria que falar diferente, né? Could you give me that water? Você poderia me passar aquela água que ela está um pouquinho mais para frente, que você não alcança ela. Então, lembre-se dessa diferença grande, tá? Então, normalmente, o que eu acho melhor, talvez vocês tentarem gravar, é que quando vocês estão com algo, por exemplo, na mão, com vocês colocam this. Quando é algo que não está com vocês, usem that. Vai ser mais assertivo utilizar assim, tá? Daí é só lembrar dos plurais. Oi, Marcos, desculpa. Então eu vou usar o this para objetos próximos. Isso. E o that eu vou usar para objetos tipo longitudinais, que tipo, por exemplo, sei lá, estão sei lá, você não 4 alcança, metros. já parte desse princípio. Uhum. Por exemplo, assim, você vai precisar se locomover para pegá-lo, ou porque assim, normalmente, o que acontece? Vou dar um exemplo no Caio aqui que tem câmera lá com eles lá, ó. Por exemplo, that curtain is white. Eu estou apontando para a cortina deles lá. Então, por exemplo, eu não alcanço essa cortina. Mesmo se eu estivesse na sala com eles, eu teria que dizer that, tá? Uhum. Então, não é nem só a questão de você estar na sala, é a questão também de você não... Por exemplo, nós aqui, se eu fosse apontar uma coisa para outra, se vocês fossem apontar essa água, vocês só poderiam apontar como dead. Mesmo que ela tá, tipo assim, ó, na câmera, colada na câmera, tá? Porque para vocês não é algo que está com vocês. Normalmente, por isso que eu tava falando, normalmente é bom vocês terem em mente que é algo assim, por exemplo, ó, vou dizer que tô comigo, não tá aqui comigo agora, mas this is my wallet, que essa é a minha carteira. This is my glasses, esse é meu óculos. Entende? São coisas que estão com você ou que são suas, por exemplo, assim, mas que estão com você ou estão, tipo assim, por exemplo, aqui, que eu tô com o meu tablet aqui também, ó, this is my tablet, sabe? Tipo, ele tá na minha mão aqui, ele tá colado comigo quase, this is my cell phone, sabe? É nesse contexto que você vai diferenciar um para o outro, beleza? Beleza. Dúvidas? Não. Outra? Beleza. Só lembrar, né?
Renan, Oi. eu só queria que você falasse novamente os pronomes, só para eu entender o som deles. Pronúncia, a gente vai passar por eles agora. Vamos começar lá fazer pelo contrário de novo, pela Adriele. Então eu vou ler eles e daí vocês continuam, tá? These, tá? Então a diferença dos dois vai ser these, that e those. Esse fica bem diferente, tá? Então pode começar lá pode começar pela Vitória, bem dizer melhor. These, that, those. Ficou um pouquinho parecido demais os dois primeiros, Vitória. Vamos fazer de novo. This e these. Tá. These. Isso. Agora deu para escutar a diferença de um para o outro. Se você coloca these e que você está falando desse cara aqui, ó, não dá para entender. Nesse caso aqui, você tem que pronunciar o E. These. Tá? Vamos pro Caio. This, that, those. Drelly. This, that, those. É claro que, ó, você sabe que eu sempre cobro bastante a pronúncia, tá? Mas, muito claramente, se a gente tiver numa frase, por exemplo, e vamos dar um exemplo de diferenciação de frase de these e those, e these. Então, por exemplo, se a gente coloca assim, ó, this book is mine, tá? Então, ó, veja aqui, ó, que cadê meu livro? Ah, tá um pouco longe o livro, não vai dar para me pegar agora, mas pensar que eu tô com um livro na mão, tá? This book is mine, eu tô com um livro na minha mão, tá? Ele tá na minha mão. Só dando um pouco mais de ênfase do que a gente tava falando de this e that. Agora, se eu entro no aspecto e falar assim, ó, these books are mine, tá? Então, nesse contexto aqui, ó, veja que fica claro o books, porque a gente fala o S. Então, dá para entender que você está falando these, não this. Eu faço bastante questão de fazer these e no this, para ele dar a diferença na pronúncia e para você conseguir escutar, tá? Deixa eu só colocar a tradução. O livro é meu. Nossa, livrões. Da onde saiu livrões? Esses livros. Que eu tava pensando não são. Beleza. Entendido? Vamos continuar lá pro Marco. Gabriel já me manda, se você já não mandou. Vamos lá, então. This, that, those. Those. Saiu those. Como se fosse D. Those. Isso. E fala para mim de novo this. This, that, these, E that, não é dizer, é these. these. Isso. Deixa eu escutar aqui do Gabriel. O Marco talvez lembre, eu acho que você conhece aquela música do Foo Fighters, né, Marco? Que se chama Times Like These. Times Like These. Tempos como esse. Não é nenhuma expressão, né? Chegou um bagulho. Então acho que falta só a Eliane, né, para falar. Sim. This, Não that, these. A gente vai dar um pouquinho mais de ênfase no S aqui. no These. Então vai.
this, these, this. Não, isso, e não é, não, o E não fala dessa maneira. These, não dizer, these. This, that, those. Uhum. Beleza. Então tá bom. Continuando. Agora a gente tem os pronomes que são indefinidos, tá? São muito utilizados, vocês vão ver bastante esses pronomes no dia a dia e palavras e tudo mais. A lista é grande até, tá? Mas o que vai mudar deles de um para o outro é quando você está usando ele como adjetivo ou, se não, eles são pronomes de fato, tá? Ou substantivos ou eles vão ser adjetivos, tá? O que eu quero dizer nesse aspecto? Pensem que, por exemplo, vamos primeiro passar pelo. É que aqui eu acabei colocando dois exemplos do substantivo, mas tudo bem. Tell me something. Nesse caso aqui, são substantivos, para você contar sobre algo. Diga-me alguma coisa. None of them is mine. Nenhum deles é meu. Vamos dar um exemplo de adjetivo. Deixa eu pegar aqui a outra lista, só para mim ver se está aqui. Aqui, ó. É nesse aqui que eu queria chegar. Então veja um exemplo aqui, ó, da utilização do adjetivo e do substantivo. Do substantivo a gente tem aqui, ó, none of them is mine. Vou colocar aqui. Vou colocar entre parênteses só. Substantivo. None of them is mine. Tá? Nenhum deles é meu, basicamente. Tradução. Nenhum deles é meu. Agora, se a gente fosse pensar no adjetivo. Pensei numa aqui, mas aí faria sentido só daria até para a gente traduzir isso. There is no. No aqui é o nosso indefinido. There is no color like blue. Isso aqui é uma coisa que às vezes você escuta falar assim. Eu não lembro se tem uma expressão para isso, mas não existe. Isso aqui significa assim, ó, não existe nenhuma cor como o azul. Você está querendo dizer que ela, tipo assim, não tem nenhuma cor tão bonita quanto, entendeu? Então, assim, nesse aspecto aqui vão ser bem, eu acho que, se eu não me engano, esse é o único que vai ter essa diferenciação dos dois, tá? Eu peguei uma lista, acho que é a maior que eu achei aqui, que eu coloquei. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu até colocar aqui, ó, que eu esqueci. Nobody é para substantivo. E no one, tem mais um aqui também, um adjetivo, tá? Basicamente é questão de ver a lista no começo, para vocês terem uma noção, mas nem se preocupem muito com essa questão de adjetivos e substantivos, para ser sincero. O que eu mais quero que vocês peguem são as letras em si, as palavras em si e o que significa cada uma, porque se vocês derem uma olhada nela depois, acho que vai ficar muito grande para a gente falar todas elas. Bom, acho que a gente tem tempo também, mas o que me importa mais é vocês saberem o significado delas, tá? Que elas vão ajudar bastante vocês na construção de frases, tá? Porque aqui eu tenho vários de quantitativos que eles chegam a ser indefinidos no inglês, mas se a gente fosse
diferenciar um para outro, a gente tem também... maioria deles é quantitativo, acredito eu. A maioria deles são. Mas é importante vocês saberem deles, não tanto o significado, não se preocupe com o significado, tá? Do que significa indefinite pronouns, tá? Para mim, o que importa mais é vocês saberem que existem eles e utilizá-los de acordo, tá? Esses aqui, ó, que eu não coloquei essa distinção, caso vocês tenham dúvida depois, quer dizer que elas têm o mesmo significado e elas podem ser utilizadas da mesma maneira, não há problemas. São formas de dizer a mesma coisa, são palavras que significam a mesma coisa. Por exemplo, somebody e someone. Tá? Somebody, normalmente, só para vocês terem uma noção, mas não existe regra gramática para isso. Mas se eu paro para pensar, o somebody, normalmente, quando você está fazendo uma frase assim, meio que num contexto filosófico, assim, tem até em música, provavelmente vocês vão escutar, I need somebody to love. É num contexto assim um pouco mais pensativo da coisa. Quando é someone, é de fato alguém. Eu preciso de alguém para me ajudar. I need someone to help me. Eu não estou fazendo algo pensativo nisso, mas, de novo, não existe uma regra para isso, tá? Quando vocês começarem a ver mais traduções, vocês verem mais utilizações das palavras, vocês vão ver que fica estranho eu falar, por exemplo, someone, tá? Mas também não é errado, é isso que eu quero dizer. Pode soar estranho, mas não está errado. Ninguém pode olhar para você e falar, está errado. Por exemplo, I need someone to love. Eu sei que está estranho porque eu conheço bastante, eu já percebi isso há muito tempo. Mas gramaticalmente não está errado, tá bom? Beleza? Beleza. Depois a gente vê, deixa aí. O quê? Eu acho que isso aí é tudo. Ok. Vamos falar as palavras agora? Acho que a gente está com tempo para isso. Vamos começar lá. Vou fazer a mesma ordem que começou a funcionar até um pouco melhor. Vamos para. Pode ser começar pela Adriele lá. Quer que eu leia primeiro ou não preciso? Ixi, eu acho que eles saíram. Falei deles, eles saíram da sala. Vamos começar pelo Marco, então, enquanto eles provavelmente tiveram algum problema de conexão. Beleza. Você quer que eu leia primeiro ou você quer tentar você ler? Deixa eu tentar. Beleza. Any, Uhum. anybody, Isso. anyone, Anyone. Anything. Isso. anywhere, Anywhere. Isso. somebody, someone, something. Something. Não thing. Something. TH ele vai ser lido com um F, como se fosse um F também. Tá bom? Beleza. Me dá só um minutinho, deixa eu entregar um negócio. Já volto, tá? Vai lá. Ok. Desculpa, vamos lá. Continuando. Acho que a Adriele caiu lá, se vocês quiserem. Já vou. Pode começar lá. Pode ser pela Adriele mesmo, não tem problema. Mas você falou ou você não falou? Porque a gente perdeu tudo. Não, eu não falei. O Marco começou tentando ele mesmo. Se vocês quiserem fazer o mesmo, se não, se quiser, eu leio uma vez. Eu leio uma vez. Não.
Vai, mulher. N, Any, N, N, body, body, anybody. N, Na verdade, body, sim, eu até eu li errado. Anybody, não anybody. Body é corpo. Aqui, anybody, como se fosse A. Anybody. anybody, anyone, Uhum. anything, thing, Anything, thing. thing, isso. Esse negócio sempre me lembro. Mas depois eu mostro para vocês. Talvez vai ajudar vocês a lembrar do anything. Anything, anywhere, Anywhere, anyway, anyway. anyway, Uhum. some, Some, isso. somebody, Uhum. someone, Isso. something, something, Thing, isso. Sempre com o TH você vai ler como F. something. Pode continuar, Caio. Peraí, deixa eu só. Ai, que susto. Tiro meu. É. Pode. Pode ir, o Caio. Anybody, anyone, anything, anywhere, anyway, somebody, someone, something. Something. Deixa eu ver se o Gabriel me mandou. Acho que sim. Gabriel, só faltou você me mandar. Any, anybody, anyone, anything, anywhere, Anywhere. somebody, someone, something. Some não. Some. Tá? Someone, something. Se vocês. Eu sempre gosto de ver essas coisas. Normalmente não é todo mundo que se interessa por essas coisas, mas eu gosto normalmente de ver, às vezes, como o sentido das palavras. Se a gente separa essas palavras aqui, ó, ela tem até faz sentido. Porque, ó, any, qualquer, body significa corpo. Anybody, tipo assim, claro, né? A tradução literal ficaria nada a ver, seria qualquer corpo, mas dá para entender o sentido de quando usar. Anyone, que é tipo assim, qualquer um. Tem até aqui, ó, tá? Anything, thing é coisa. Thing mesmo, a palavra existe, a palavra thing, que é coisa. Where, vocês já viram até, aonde. Way significa lugar, significa direção, por exemplo. Direção é direction, mas né? Way é caminho, bem dizer. E aqui entra quase na mesma coisa, somebody. Por isso que eu gosto de ver essa diferença de um para o outro. Porque daí até a gente sabe que existe os dois. Mas é só uma curiosidade à parte. Vamos continuar lá. Pode continuar pelo Marco, por favor? Ok. Dino, mas eu não li No. ainda primeiro. Ah, desculpa, eu esqueci de você. Ô, louco. Que absurdo. Vai lá. Any, anybody, anyone, anything, anywhere, anyway, somebody, someone, something. Some não. Pelo amor de Deus. Some não. Some não. Coloca isso. Vamos todo mundo repetir. Some não. Some não. Some. Tá? Some. Someone. Something. Vai de novo. Some. Somebody, someone, something. Uhum. A Eliane já foi também? Só para mim ver se eu não pulei ninguém. Não, Já? ainda Aí, não. Tava pulando mais uma. Pode ir, Eliane. Posso eu? Uhum. Any,
anybody, anyone, anything, anywhere, where, where, né? Where, anywhere. Anyway, some, somebody, someone, something. Isso. O something você leu bem certinho. Só o anything que você leu um pouquinho errado. Tá? Toma cuidado de que no Anything. Oi? É anything. E Isso. aí que tá. O g. Não existe g. A gente tem mania do português de colocar gi, gui, i. A gente faz isso no português, é comum. Mas no inglês não fala mesmo. Mas a gente tem que fazer tipo a mímica da palavra, da letra. Anything, anything, anything. Que quase não se fala, não fala gui ou g. Anything. O som do G entender? não aparece. Ele não aparece, ele é Sim. bem, quase desaparece. Tá. Só fala de novo daí, por favor. Anything. Isso. Ainda tá aparecendo, né? Não. Agora ficou certinho. Porque tava soando g. Anything g. Anything g, não. Vamos Tá. continuar. Pode ir lá pela Vitória, antes que eu esqueça ela de novo. No, Aí, né? Uhum. nobody, Tem o none nowhere. aqui, ó. Esse aqui também é importante, porque ele tá meio desaparecido aqui, ó. None. Que é esse? None, None. none, Isso. nobody, nowhere, No one tá aqui também, ó. no one, nowhere, nothing, Nothing. Nothing. nothing, much, many, Little. little, few. Uhum. Antes de você continuar, deixa eu só fazer um adendo, ó. Vejam que uma coisa importante aqui, ó. O único que vai ser separado aqui, ó, vai ser o no one, tá? Não se coloca no one junto, tá? Isso é simplesmente por causa do O, tá? Das duas vogais se encontrando, ó. Tá bom? Bem simples, mas só queria mencionar isso, né? Que o no, tá vendo, ó? No, none, nobody, nowhere, nothing. Mas isso aqui, ó, só um outro adendo também. Vocês podem às vezes questionar, mas por que a pronúncia fica tão diferente do no, nobody, nowhere? Por que não é nothing? Isso aí é coisa do inglês. Eu até vejo os vídeos de vez em quando de pessoas, tipo, que eu assisto bastante, a gente assiste aqui o TikTok bastante. E volta e meia tem alguém tirando sarro disso do inglês. Isso é uma coisa que não é que é errada, é o jeito que é o inglês. São as nuances do inglês, bem dizer. Vamos continuar lá, Vitória, aqui na segunda coluna. All, All, one, eu já não sei de each, every, esse também não sei. other, Other, another, another, isso, either, não, either, neither, neither. Uhum. Deixa eu mencionar uma coisa também, antes que eu esqueça. Os mais estudiosos do português talvez vão conhecer, mas vamos pontuar. Todos sabem o que é pleonasmo? Caio, Mal menos. Vitória? Acho Mais que ou não menos, sei. Marco. Nunca nem escutei. É...
Não precisa explicar, eu explico, daí, mas eu quero saber só se tem alguém que não sabe. Pelo que eu entendi, o Caio já não sabe, nunca ouviu nem falar. Bom, eu vou explicar os que não souberem, mas assim, pleonasmo é subir para cima, descer para baixo. Isso é pleonasmo no português. O que quer dizer isso? Isso é uma regra no português. Por quê? Porque no português a gente tem a questão que a gente não precisa repetir as coisas para que a palavra fique, a frase possa ficar mais simples e mais objetiva, tá? Só que essa regra não existe no inglês. Graças a Deus. Tá? Graças a Deus, eu quero ver a hora que você fizer faculdade, que você souber pleonasmo, e daí você olha no inglês não tem pleonasmo. Mas pelo menos eu tô estudando francês, não tem no francês também. Então é uma coisa só do português. Então, assim, no inglês, por exemplo, I'm going up, eu estou indo para cima, por exemplo. Ou eu poderia também dizer I'm scaling up, eu estou, tipo, como é que diz? Scaling significa escalar. Tipo assim, não dá para você escalar para baixo, né? Então já seria pleonasmo no português. Mas no inglês não existe isso. Então, dito isso, uma coisa importante também de quando utilizar o either e o neither. Either e neither são que vocês vão escutar bastante. Bastante. Isso aqui que saiu bastante. Bastante. Então, normalmente, either, vocês vão ver na frase assim, ó. Either do I. Ou essa é a forma mais simples de utilizar e o que é a única. Ser sincero para vocês, é a única que eu conheço como utilizar. Either do I. Lembre sempre que eu estou colocando maiúsculo porque o I é sempre o I é sempre maiúsculo no inglês, tá? O que isso vai significar? Vamos dar um exemplo. Exemplo. Alguém vai colocar assim, ó. Fala assim. Vou ter que só contextualizar, tá? O A fala assim. I like cheese. Bem simples. O B fala either do I. Como se fosse um eu também. Tá? Se você está negando algo, vamos usar o mesmo exemplo para talvez ficar claro. I don't like cheese. Aí entra. Neither do I. Tá bom? Isso aqui vem dizer assim, né? Você poderia usar simplesmente me too. Isso aqui é só uma forma bem polida de você falar. Um inglês, tipo, que é como eu costumo escutar. Existe uma forma de chamar o inglês com uma gramática super elevada que se fala inglês anglo-saxão, que parte daquele inglês que veio daqui do Reino Unido, tá? Mas não é que não é usado, é uma coisa assim que é mais quando você já está mais assim polido no inglês que você vai saber quando utilizar isso, tá bom? Só para vocês não ficarem na dúvida de quando vocês vão ver isso na vida. Porque normalmente nas outras frases você tem, por exemplo, a utilização dela de uma forma ampla. Porém aqui eu já tive que parar para a gente explicar isso, tá bom? Ficou claro? Para todo mundo? Beleza. Tá bom. Sim. Então, quem que foi a Vitória, né? Eu. Foi a B. Agora é o Caio. No one. Não. No. Não. Okay. Aqui, Ó, ó, junto com o meu, tem mais um.
No and... Como é que fala isso? No, none. Ah, none. Eu achei que estava no no. None, None. 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 Isso. Nobody. No. No hair. Não é where. Tem mais um. No one. Isso. Nowhere. Nothing. Nothing. Isso. Nothing. Much. Many. Little. Few. Few. É o- Isso. Few. Deu certo e. Você faz isso. Lê certo e lê errado de novo. Pra atirar para os dois lados. Eu acertei na primeira. All. All. One. Each. Every. Every. Older. Não, every. Every. Isso. Tipo, como se você Older. cortasse o E, tá? Every fica. Every. Other. Other. Another. Uhum. Either. Uhum. Either. Either. Isso. Either. E neither. E neither. Isso. Muito bem. Vamos lá para Adriele. No. None. 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 Nobody. No one. Nowhere. Nothing. Much. 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 Many. Little. Few. Esse eu não sei. All. All. Como se fosse um all. One. Each. Each. Uhum. Every. Other. Every. Não every. 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 Isso. Other. Another. Either. Neither. Isso. Beleza. Vamos lá pro Marco. No, none, nobody, no one, nowhere, nothing, much, many, little, few, all, one, each, every, other, another, either, neither, Either e neither. either, neither. Isso. O Gabriel já me mandou. E a Eliane. Now, none, nobody, no one, nowhere, nothing, much, Nothing. much, and much, Faltou o nothing, que deu errado. Nothing. nothing, much, many, little, few, Isso. all, one, each, every, other, another, either, neither. Neither. Isso. E o Marco já foi? O Marco já foi, né? Faltou alguém? Já. Acho que... Deixa eu ver só uma coisa, testar uma coisa. Ver se vocês conseguem escutar. No. None. Vocês conseguem escutar? Ah, então tá. Eu vou tocar aqui que daí todo mundo consegue escutar. No. None. Nobody. No one. Nowhere.
Nowhere. nothing, much, many, little, few, all, only, All. One. each, every, other, Other. another, Another. either, Either. neither. Neither. Beleza. Ok, continuando, mais uma. Mais um pouquinho pra gente falar ainda hoje. Ai, vamos lá. Quase terminando. Os pronomes indefinidos. Vamos começar lá pela Adriele. Buff, Both. both, Cavalo agora. Enough. não entendi. Enough. Enough, Isso. dá para lembrar de você. Viu? Enough, Several. several, everyone, Isso. everything. Isso. Caio. Both. Enough. 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 Several. Several. And several. Every. Everyone. Everything. Fim. Isso. Vitória. Vou. Essa eu não consegui pegar ainda, Dino. Qual? A segunda. Both. Não, Não. bow não, né? Both. Bow é. Não. A segunda E, ó, seria. mas você já errou a primeira. Ó, bow significa arco de flecha. Both. Both. Enough. Both. Enough. Enough. Ah, tá. Enough. A terceira eu não sei também, Dino. Several. Several. Every. Everyone. Everything. Isso. Vamos lá para Eliane. Both, enough, several, every, Several. everyone, several, is Several. several, Isso. several, every, everyone, everything, Thing, não thing. Thing. everything, is Thing. Isso. Não Gui também, né? Lembre de não falar o Gui. no, everything. Isso. Marco. Both. Enough. Several. Enough. Isso. Several. Every. Everyone. Everything. Isso. Gabriel. Both, enough, several, every, everyone, everything. Everything. Sério, eu tenho que achar depois o negócio pra mostrar pra vocês, cara, que vocês falando o fim é muito choque de cultura. Beleza, vamos lá. Tá bom. Ok. Esses aqui são alguns que vocês já viram, são os pronomes relativos, tá? Então, ele normalmente é para vocês saber, para vocês identificarem quem está falando, normalmente para você perguntar de quem está falando ou especificar quem está falando, tá? Então, exemplo aqui, ó. It's an old man who lives here. Então é um homem idoso que mora aqui. Outro. When we got to town, let's find John. Não precisa ser só em perguntas, né? Que você pode utilizar who, when, tá bom?
Vamos passar rapidamente por esses aqui, já que a gente está fazendo tudo, vamos fazer tudo. Vamos começar lá pela Vitória. De novo. Isso é fácil. Eu não lembro mais como é que fala, Diana. Who? Who? Essa boa, menina. Was. Was, que fala? Isso. Was. Which, where, when, that, what. Caio? Was, with, where, when, that, what. Adriane? Who, was, with, where, when, that, what. Eliane? Who, whose, with, where. Was, né? Who e was. Só o who que fica com som de... Tá, who, was, with, where, when. Which, com i no final. Não, tem o CH ali, por isso que ele fica which. Which, where, when, where, isso? Where, você tinha lido certo. Where, when, that e what. E o Marco? Who, was, which, where, when, that e what. What? Essa piada é interna. Deixa eu pegar o do Gabriel. Who, was, which, where, when, that, what. What? Beleza. Então tá. E a gente já viu isso aqui, a gente não precisa passar por eles de novo, né? Mas a gente tem também os mesmas, basicamente quase as mesmas, e que acho que a gente viu até um pouco na aula passada, que são os pronomes interrogativos, tá? Foi daí até que veio a minha ideia de passar sobre os pronomes. Culpem o pronome interrogativo, se vocês quiserem culpar alguém. Então tá. Agora, deixa eu pegar aqui, abrir o livro. Cadê o livro? Então tá. Eu tinha achado um aqui, só que eu não marquei a página. Também aqui. Então, beleza. Eu acho que esse aqui a gente já viu. Não, a gente não viu, não. Então, tem um para cada um aqui, ó. Então, vamos... acho que até dá certo. A gente tem 3 garotos e 3 garotos? Não. Tá certo. Dá até certinho. Então tá. Vamos colocar lá a Keiko para Vitória. Eu ia falar que eu queria essa. Posso ler já? Pode. I live in England. England. I work in England. England. I work in England. Isso. England. I work in an office. An office. An office. Isso. I like Japanese food. Ok. Vamos colocar lá o Nick, pode ser o Caio. Nick.
I live in London and I work in an office. I like football and American food. Então tá, beleza. Só lembre do I work in an office. In an office. In an office. Pode ser a. Não vai mudar nada, mas pode ser a Mary lá para a Adriele. Seguir a ordem aqui, que eu acho que é mais fácil. I work in an office in New York. Uhum. I like football and Chinese. Uhum. Chinese food. I drink coffee, but Drink, no. não drink. Drink. I drink coffee, but no, not. Not. Isso. But not tea. 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 Uhum. Lê essa frase, última frase de novo. I drink coffee, but not tea. Não sei falar Tea. outra palavra. Tea. 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 Tente ler como se fosse dois. É porque assim, se a gente fosse ler ao pé da letra, ficaria tia. Então não é o jeito que a gente lê como se fosse tivesse dois E aqui. Então você vai ler tea. Tea. Tá. Tá bom? I drink coffee, but not tea. Tea, isso aí. O José pode ser o Marco. I live in the USA and I work in a office. I like Japanese food. I drink tea, but not coffee. Uhum. Então, veja bem. I work in an office. Então, tentem colocar um pouco, trazer um pouco mais isso para a leitura de vocês. Não está errado, já tinha falado isso antes, não está errado ler I work in an office. Mas tentem aos pouquinhos começar a trazer mais essa junção. I work in an office. I like Japanese food. I drink tea, but no coffee. Beleza? Vamos para Eliane. Parvin. I live in New York and I work in a shop. Uhum. I drink tea and coffee. I like Italian food. E food. Isso. Uhum. Isso aí. E o último pro Gabriel. Said. Tá gravando. I live in London and I work in a shop. I like football and Chinese food. Então, assim, ó, Gabriel. I live in London, até aí tudo bem. And I work in a shop, tá? I like football, não é futebol, futebol é português. Football and Chinese food, tá bom? Beleza. Então tá. Ok, tinha mais um que eu queria. Eu queria que a gente fizesse um pouco de leitura hoje. Beleza, aqui. Então agora vai ser por quem quer ler hoje. A gente já leu bastante, mas eu lê mais um pouquinho. Eu posso fazer uma. Uhum. Vai ser o Marco? Eu. Quem? Adriele quer fazer? Não. Quero também. Então pode ser a Adriele e quem mais? O Japão, o último. I. Mi seria no seu caso, não I. Mi. Ué, eu. I é eu, mas aí no caso do seu seria mi, por causa que seria um pronome lá, a gente voltando, é até um bom exemplo para a gente falar sobre isso. Cadê aqui? Acho que foi o segundo que a gente viu. Alguém Oi? avisa ele. Aqui, Ele ó. falou que ele é um exemplo para essa turma. Vai. Deixa eu falar, gente. Então,
No caso, o que eu estava querendo dizer assim, ó. Então, lembre-se que eu estava querendo dizer assim de referência. De referência, que é esse cara aqui, ó, que é o que vocês vão utilizar. Me. Lembra? Esse seria o intuito de Faz você usar. pra mim, mas me Oi? não faz nada. Tradução literal é um problema, né, para idiomas, entre idiomas. Agora, nesse caso aqui, o certo dele utilizar seria me mesmo. Mesmo que no português ficasse estranho, ficasse mim ou mi. Me, né, que no caso assim, me. Mas esse é um problema de tradução literal, que ele acaba entrando num aspecto de tradução literal. Como a gente tem outras regras para usar nesse aspecto, daí ficaria diferente mesmo. Você não tem muito o que fazer. E o último, quem que é para ler? Quem vai ler o último mesmo? O Caio. Caio. Ah, o me. Vai, então, começa lá, Marco. Turkey. Turkey, lembra? People. Turkey. Isso, Só já viu lembrar. isso. Turkey. People drink tea in small glasses, usually with sugar. If you go to a shop, they sometimes give you a glass of tea, and most people in cafes. Cafés, desculpa, isso aqui é um café é um tipo uma de loja. É um que tipo de vende loja que café. vende café. Isso. Vou tentar de novo aqui. They sometimes give you a glass of tea, and most people in cafes drink tea, not coffee. Uhum. Pode ir, Adriele? Eu não sei como é que fala o britânico. Britain. Uhum. Britain. Britain. Isso. People drink tea in cups. Uhum. Cups. They... Não sei falar isso. Usually. They usually make it Quite. Uhum. Quite strong, and drink in with milk and sometimes sugar. Faltou só o it. And drink it with sugar. With milk, desculpa. And drink it with milk and sometimes with sugar. And drink it with milk and sometimes sugar. Só tá faltando uma Some pausa. Por isso que tá ficando estranho. Uma Agora que eu entendi. And drink it with milk and sometimes sugar. Porque se você ler and drink it with milk, fica estranho. Por isso que é melhor fazer um pouquinho na pausa. And drink it with milk and sometimes sugar. And drink it with milk and sometimes sugar. Some people Uhum. Some people have a cup of tea in bed mesmo, bed. In the morning before they start the day. Uhum. Beleza. E o Caio, o último? Japan. Many people drink green tea. People make it in a small teapot. Teapot é isso aqui, ó. Teapot é isso aqui, ó.
Esse potezinho aqui, esse aqui, tá? Isso aqui se chama teapot. And drink it in a small cups. It's In- kid weak. Pera. Oi? And drink it in small cups. Você colocou um A ali que não existia. Ah, Só lê aquela and drink it in small cups. and drink it in small cups. It's kid weak. It's quite. It's Quite. quite Quite significa Quite. tanto. É um tanto quanto. quite weak. So you can drink 2 or 3 cups of it. Uhum, beleza. Então, vamos passar pela primeira aqui, ó. Então, quem consegue me dizer, podemos fazer todo mundo junto, podem ir sugerindo, eu queria que vocês me dissessem assim, o que vocês entendem por essa primeira frase. People drink tea in small glasses, usually with sugar. Pessoas tomam chá Sim, Em pequenos copos isso. e utilizam com açúcar. Normalmente, Como? essa aqui seria a tradução mais que se Sim. encaixaria. Normalmente. Normalmente, É que usually, porque usually é algo que acontece comumente, é uma coisa que sempre acontece. É Usualmente. algo usual. Isso, só que até a palavra usualmente no português é estranho. Então, não há problema você trocar por um substantivo correspondente, que seria, no caso, normalmente. Então, aqui ficaria eu coloquei pessoas... usualmente só para ligar mais Sim. ou menos, mas Mas fica Sim. estranho se você colocar no português, mas tudo bem. estranho. Usualmente. Pessoas tomam chá em pequenos copos, normalmente com açúcar. E o restante? If you go to a shop, they sometimes give you a glass of tea, and most people in cafés drink tea, not coffee. Vamos começar por essa primeira parte aqui. Recife é o quê? C. Isso. Você vai ao shopping. Se você vai à loja, né, ou depende do contexto aqui, mas shopping, pelo que eu estou entendendo, é uma loja num contexto geral, assim, que vende bebidas, ou pode ser do tipo de café. Pode ir falando, Gabriel, que eu estou vendo aqui. Eles Às vezes, a gente viu hoje, às vezes. às vezes que é give. É give. Give é dar. Que é o verbo to give é o verbo dar. Algumas vezes você dá uma xícara de chá e Most people. Maioria. Most significa A maioria. maioria. Toma um café. não Não. tomam. Não, no café não é. Peraí, eu já escutei bastante, é quase até o final. Então vamos por partes. Se você vai a uma loja, eles às vezes te dão um copo de chá, e a maioria das vezes as pessoas nos cafés tomam chá, Não café. não café. Tá? Tranquilo, Eliane e Gabriel? Gabriel estava digitando, eu não consegui ver que vocês ficou meia hora digitando. Sim. Pode ir, Gabriel, se precisar ir, pode ir. Que daqui a pouco a gente vai fazer o exercício só e estou só passando por uma parte da tradução aqui. Vamos continuar aqui.
Eu só quero começar a fazer vocês pensarem um pouco mais na tradução. Por isso que eu estou passando por isso. Então, ó. People drink Pessoas tomam chá. in cups. As pessoas tomam chá em... Em xícaras. Isso. Tá? Eles Eles- normalmente fazem. Uhum. Então, ó, vejam make sendo utilizado, ó. O chá, normalmente eu faço ele, não é nem no contexto de eu criar ele do zero. É porque o chá você tem que colocar lá e fazer ele. É tipo como se fosse um bolo. Você tem que ir lá, né? Você tem os ingredientes, mas você tem que fazer. E os ingredientes aqui do chá seria a água e o próprio... Não sei como se chama, acho que é chá só o negocinho, né? Erva. É, e a ervinha que vem no pacotinho. Tá. E eles fazem, ó, né? Quite é uma palavra que é nova para vocês, né? Tudo bem. Eles por isso que eu até falei que ela é um tanto quanto. Então, ó, eles normalmente fazem isso um tanto quanto forte. Então, eles fazem o chá, né? Que tô falando do chá, é um objeto, no caso. Fazem ele um tanto quanto forte, tá? E o restante, and drink it with milk and sometimes sugar. O que quer dizer? Ele toma E às vezes. Lembre que na tradução, calma um pouquinho. Lembre que na tradução, tudo bem, na primeira partida vocês pensarem literal. Mas quando vocês forem traduzir de fato, vocês vão ter que colocar isso num contexto que caiba, que faça ser entendível. Então, por exemplo, se a gente fosse partir do princípio de falar assim, ó, eles normalmente fazem isso quite strong, que seria um tanto quanto forte, eu não preciso ficar repetindo isso várias vezes. No português não tenho isso. Então, por exemplo, ó, eu já falei aqui do que a gente está falando. As pessoas tomam café em xícaras. Desculpa, do chá. Eu estou falando do chá. Definir que é o chá. Eles normalmente fazem isso, vocês podem até, no português vocês podem usar ele, eles normalmente fazem ele um tanto quanto forte. E tomam ele com leite e algumas vezes, sometimes, com açúcar. O que é sugar? Açúcar, isso. Tá, continuando. Some people have a cup of tea in bed in the morning before they start the day. Algumas pessoas têm um copo de chá. Então, mas isso daí seria xícara, né? Eu já vou explicar sobre isso. Eu não sei se eu já expliquei para todos que estão, mas uma coisa importante é que o verbo have, ele tem quase a mesma amplitude que no português, no inglês, tá? O que eu quero dizer com isso? Peraí, deixa eu só organizar um pouco, que tá meio zoneado. Nossa, tem um like aqui. Tipo. Então, vamos dar um exemplo. Isso aqui a gente vai passar por eles ainda, tá? Não se preocupem com isso agora. Isso aqui é bem normal em vários idiomas, mas, por exemplo, existem alguns verbos, eu esqueci o nome desses verbos, eu não sei se eles são verbos complementares, eu esqueci o nome deles, tanto no português como no inglês. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, have a cup of tea. Have a cup of tea. Se a gente for traduzir literalmente, fica ter uma xícara de chá. Tá? Se a gente fosse, por exemplo, colocar assim, to have a cup of tea. Porém, isso aqui não é o que significa de fato isso aqui. Ter uma xícara de chá aqui, a tradução disso aqui seria tomar uma xícara de chá. Então, assim, é outra forma que, claro, mas você pode me questionar, mas não seria to drink a cup of tea? E eu respondo, também.
Porém, qual que é o mais utilizado? O have. A gente vai passar por isso depois, tá? Porque eu não quero ficar só nisso, né? Só em também fazer isso. A gente já fez bastante gramática hoje, mas tem, por exemplo, to have, um exemplo de outro verbo. To have a shower significa tomar banho. Tá bom? Eu vou passar por isso depois, tá? Com mais calma, a gente passa pelas possibilidades e como são utilizados, tá? Mas é só para vocês entenderem o contexto do que a gente está fazendo aqui agora, tá bom? Então, voltando ao que a gente estava falando. Algumas pessoas tomam uma xícara de café na cama, né, in bed, de manhã, antes de começar o dia. Sempre. For. Before, antes. They, tá continuando a gente falar dessas pessoas, que é um amplo. They start the day. Ok? Tranquilo essa? Beleza. Tranquilo, né? Só o have a cup ali, né? Que ficou meio estranho. A última. Many people drink green tea. Muitas pessoas tomam chá verde. Chá verde. Isso. Né? A Alice toma todo dia, senhor do céu. People make it in a small teapot and drink it in small cups. A chaleira. Ah, chaleira, verdade. Então, como que fica essa? O bullying. Pessoas fazem isso em pequenos. em um pote pequeno, uma chaleira. Bully, eu acho que seria a tradução mais aproximada que a gente tem de teapot. Porque teapot, ele é como é que era a outra palavra que você estava usando em português? Chaleira. Bully. Ela era uma pequena chaleira, só que ela não serve para. Você não pode colocar ela no fogo. Ela é só para colocar água quente ali. Isso é uma coisa meio frescura, né? Mas você coloca ali ela para. Eu não sei se isso fica melhor, chá ou não. Acho que fica mais Mas apresentado. seria entendido melhor como bullying? Fica mais entendido como bullying. Só que é que. Porque se a gente, vamos ver o que vem no Google Imagens se a gente coloca a palavra bullying. É um bullying. É que Tá chá, vendo? geralmente a gente faz com bullying, né? É. Porque tem pessoas que fazem o chá inteiro no bullying, né? Mas, por exemplo, do que a gente está vendo aqui, que eu já vi, já trabalhei com. Tem um cara que trabalha comigo que é britânico, ele vive com um bullyingzinho para lá e para cá, mas é muito mais comum em japoneses. Para eles é tipo, só que eles só fazem isso em casa. Que é tipo aquela coisa assim de sentar para tomar chá, é uma coisa assim, tipo, É o deles, ritual assim, que eles têm. ritual que eles têm, isso. É uma coisa séria para eles, assim, tipo, é um tempo para eles, assim, é uma coisa bem que é levada muito a sério. Já o britânico é mais aquela coisa tipo gaúcho, que anda com um negócio para tomar chimarrão. Isso, eles fazem isso também, porque assim, por exemplo, tem esse cara que trabalhou comigo, ele trabalha, né, nosso trabalho ainda comigo, ele tinha uma, tipo assim, ó, tipo essa preta aqui, só que ele me mostrou ela, que quando ele fecha ela mantém o calor, ela fecha inclusive essa parte aqui também, ele tem um negocinho que fecha ele também, para não sair o vapor. Só quando ele abre um pouquinho, tipo, ele tem uma meio especial assim para usar no trabalho, digamos. Mas os japoneses que a gente estava falando, eles usam normalmente tipo essas assim, ó, que elas são de cerâmica, elas normalmente são feitas à mão, sabe? É um negócio bem mais levado a sério lá para eles. Mas continuando o que a gente estava falando, ó, então, pessoas o fazem, a gente poderia traduzir se a gente quisesse, né? Em vez de fazem isso, o fazem, porque a gente já está falando do chá verde. Num pequeno bule e tomam, se a gente quisesse colocar como tradução, em pequenas xícaras. Tá?
Quite, lembra que o quite a gente já viu aqui. Ó, quite strong. Então, como que ficaria aqui? It's quite weak. Weak é fraco. O outro era... Alguém lembra como que era o outro? Quite? Era Strong, forte. Tanto era quanto. mais ou Lembra? menos. Ele é um tanto forte. quanto fraco. E aqui é Quite, se você pensar na palavra tanto quanto, é uma coisa assim que você está falando que pro teu gosto ele é um pouco fraco. Então, assim, quando você usa a palavra quite no inglês, por exemplo, é num aspecto mesmo sentido, assim, é uma coisa assim que não é um consenso de todas as pessoas, é uma coisa assim que, né, você tá dando a tua opinião naquilo. Ó, para mim, né, um tanto quanto fraco. So you can drink 2 or 3 cups of it. Essa é fácil. Como que fica essa frase? Você pode beber duas Duas ou três copos, 2 ou 3 xícaras. Dele ou disso. Disso. Uhum. Então, beleza. Então, assim, o que eu queria entender com vocês é como que tá essa parte de quando vocês leem isso? Vocês estão conseguindo já ler se vocês pararem, né, não na pressão, mas se vocês pararem sozinhos, vocês estão sentindo que vocês estão conseguindo traduzir pelo menos assim 80% das palavras, mesmo que não sei o que é quite, mas assim, pelo que eu estou entendendo aqui, já estão chegando nisso ou ainda está um pouquinho antes? Já estamos chegando nisso. Eu dependo. Eu já vejo que eu já chego em bastante coisa, assim. Se fosse para mim, me interprete esse texto aqui, provavelmente eu ia conseguir interpretar o que ele está dizendo. Acho que tem algumas palavras ali ainda, tipo usually, que eu até consegui pronunciar, mas eu não tinha pego ela. Agora já está de boa. Uhum. Mas eu acho que assim não é um texto. Esses textos que a gente fez não são textos assim, nossa, são difíceis para mim. Acho que são bem básicos já. Uhum. Beleza. E Adriele, o que você ia falar? A primeira leitura eu consegui entender. Essa segunda, mais ou menos. Uhum. Sem ter a tradução em mãos, você quer dizer? Algumas palavras eu já consigo entender o que é. Uhum. Mas aí, por exemplo, formar a frase depende. Não, isso vai surgir. Porque primeiro a gente tem que aprender a fazer. A gente vai aprendendo isso com os tempos. Então tá. Ok. Bom, a gente já meio que quebrou tempo demais, não vai dar muito tempo pra gente fazer os nossos exercícios hoje, a gente faz pra semana que vem. E por hoje é isso. Essa semana não vou dar folga pra vocês. Não vai ter trabalho? Essa semana não tem nada. Deixaremos para a próxima semana, que eu vou trazer que daí na próxima semana também já dá um spoiler para vocês que eu tenho preparado. Eu só tenho que terminar, eu comecei e não terminei. Senão eu daria hoje, mas é por isso que eu não vou dar nada, porque realmente eu não terminei. É uma interpretação de texto. Então vai ter Imagina aquele trabalho lá que você corrigiu ele já? Ainda não. Mas eu recebi, eu acho que todos já me mandaram. Tá bom? Então, semana que vem daí, qualquer coisa, se eu conseguir, eu mando. Eu vejo se eu mando antes, mas fica para outra semana a entrega. Mas se eu conseguir mandar antes, eu mando para vocês já irem fazendo. Daí vocês têm mais tempo de fazer. Tá bom? Porque essa semana vai ser meio difícil para mim, mas eu vou tentar. Beleza? Então é isso por hoje. Ok? Beijo. Manda beijo pra Se Cor. cuida. Tá bom. Beijo. Bye. Até, se cuida. Bye. Bye. Have a good weekend. Bye.